Queridas irmãs, graça e paz do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui falando a vocês, Igreja Batista Jardim Balneário. Foi muito bom, Rosa, ter recebido o seu convite e que bom poder chegar perto de vocês, estar mesmo na distância, estarmos um pouquinho mais perto. Nós temos buscado nesses momentos e está tão difícil de chegar o dia que estaremos todas juntas para louvar e glorificar o nosso Deus. E a irmã Rosa me trouxe uma responsabilidade muito boa de falar o estudo da revista Visão Missionária, essa revista linda que nós recebemos, né? E uma revista que tem artigos maravilhosos. Irmãs, eu já li a revista toda, assim, estou muito encantada com todos os assuntos que foram tratados. Mas neste momento nós vamos falar sobre Abigail, uma mulher que disse não ao empoderamento e sim à ponderação. Empoderamento e ponderação são palavras diferentes. Nós vivemos num momento quando as pessoas estão tão preocupadas com seus poderes, com seus direitos, e as mulheres, muitos feministas, vêm pregando que precisam ser mais importantes, que precisam de estar em pé de igualdade com os homens. Aí elas querem lutar pelos seus direitos, que elas acham que têm, mas porque elas querem ser iguais e às vezes até denigrem, a imagem do homem. Mas nós somos mulheres cristãs, nós sabemos os nossos direitos, nós sabemos que realmente a mulher não tem que ter um salário menor, ela não tem que ser diminuída diante dos homens, ela pode ser líder, pode liderar empresas, e ela tem capacidade para isso, nós temos capacidade para isso, mas nós temos que reconhecer que acima de tudo que nós fizermos tem que ser para glorificar ao Senhor e não mostrar que nós somos poderosas, que nós somos nada disso. Isso não tem valor nenhum diante do nosso Deus. E nós vamos ver uma história maravilhosa que traz em 1 Samuel capítulo 25, Deus deixou essas informações, essa história, porque realmente ia mostrar que a mulher, mesmo num momento como aquele que elas viviam, onde elas não tinham poder nenhum, onde a única função da mulher era ter filhos e que cuidar da casa, da alimentação e tudo mais, mas a gente descobre que quando uma mulher ela se coloca diante de Deus, ela conhece o Deus que ela serve, ela se informa do que a palavra de Deus está ensinando, ela se coloca como serva do Senhor, ela sabia o que Moisés havia ensinado, ela conhecia todas aquelas leis do Antigo Testamento, o Pentateuco, pelas ações dela ela conhecia tudo isso, mas ela não temeu servir ao Senhor. E na nossa revista tem um pedacinho que eu achei interessante, que diz assim, que esse estudo baseado nessa história mostra uma mulher forte, que uma mulher forte é aquela que sabe usar o seu poder e importância que tem, mas usa isso apenas em benefício, não usa isso apenas em benefício próprio, mas de forma altruísta, principalmente como mulheres cristãs em missão, como nós, como você, que desejam se empoderar do poder de Deus e ser usadas para a glória de Deus. Que você esteja orando realmente para que você possa ser usada para a glória de Deus, assim como essa história que nós vamos falar agora. O capítulo todinho de 1 Samuel 25 vai falar sobre isso, sobre a história de uma simples mulher que tinha casado com um homem que, aos olhos de todas as pessoas que conviviam com ele, era um homem mau, insensato, que fazia exatamente aquilo que ele queria, do jeito que ele queria. Mas antes de começarmos, vamos fazer a diferença entre ponderação, uma pessoa ponderada e uma pessoa empoderada. Então, a pessoa que nós estamos destacando, que é a Abigail, a palavra de Deus diz que ela era sensata, não é bonita, viu? Ela era bonita, ela era sensata. Por quê? Porque ela de maneira ponderada, ela sabia trabalhar com assuntos difíceis, com situações difíceis. Ponderar significa equacionar sobre uma situação e avaliar e encontrar a melhor solução. De vez em quando nós chegamos a um ponto que a gente fala, e agora,
que nós podemos fazer? Então vamos avaliar a situação, vamos ver qual a melhor maneira que nós podemos tomar para que o resultado do problema seja minimizado. E diferença de empoderamento, que você deve estar ouvindo muito sobre isso, empoderamento da mulher, ela precisa lutar, ela tem que fazer isso, aquilo. Empoderar, tomar para si o poder, dar dignidade e liberdade de decidir e controlar seu próprio destino. Olha bem, a mulher, quando ela quer, o empoderamento quer dizer tomar o poder. É isso que nós queremos? Tomar poder? Dar dignidade e liberdade de decidir, controlar seu próprio destino. No meio do caos, os servos reconhecem. Engraçado, naquele momento que a Abigail vai viver uma situação dessa, as pessoas reconheciam, correram para falar com ela porque sabia quem era Abigail. A maneira dela ser. Primeiro nós vamos ver algumas lições que nós vamos tirar dessa mulher que nós estamos falando sobre ela, né? A gente até fica imaginando, porque ela era uma mulher rica, né? Porque ela tinha um marido que era rico. Ela era uma mulher que tinha... era bonita, era sensata e inteligente, mas acima de tudo, a mulher ponderada sabe seu valor e não se deixa influenciar pelo meio. Já a empoderada, ela coloca culpa nos outros por ser quem ela é. Vamos prestar atenção na seguinte história de Abigail. Ela, naquela época, ela foi obrigada a casar com Nabal. Ele era um homem ruim, um homem mau. Mas ela, como mulher, ela não tinha que escolher. Não casou porque amava, ela casou. Aí ela podia falar assim, coitada de mim, casei com um homem desse, agora o que eu vou fazer? Ficar chorando pelos cantos, não, ele fala uma coisa, eu falo 3 em cima dele, porque não vou ser humilhada. Ela se portou como uma mulher inteligente e sensata. Mesmo numa vida difícil que ela levava com aquele homem, ela não reclamava. Não digo que ela não reclamava, mas ela soube conviver com aquela situação. Ela, coitada de mim, meu marido também é desse jeito, por isso que eu sou assim. Não, ela falou, eu casei, estou casada, mas eu vou viver a minha vida com Deus, eu vou ser feliz, vou ser alegre, mesmo ele sendo desse jeito. Viver com ele não mudou o caráter daquela mulher, como pessoa. Não é porque ela foi viver com ele, já devia ter muito tempo de casado, é que ela foi se tornar uma mulher amarga, com uma vida cheia de tristeza e problema. Não, ela não deixou que o gênio terrível do marido a contaminasse, nem usou isso como desculpa para ser uma mulher amargurada, chata, justificando as suas atitudes. Olha bem o que diz o versículo 3. Certo homem de Maom, ou de Parã, tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido descendente de Caleb era rude e mau. Olha bem o oposto. Ela era inteligente, ela era bonita, ele era mau e era rude. Uma pessoa má não consegue ser bonita, né, gente? E tudo bem, então ela falando, gente, agora? Fui obrigada a casar com esse homem e minha vida acabou. Mas não foi assim que ela agia. Por quê? Porque ela era uma mulher ponderada. Então ela sabia o seu valor e não se deixava influenciar pelo meio. Mas às vezes nós fazemos isso, a gente eu estou nesse emprego aqui tão chato, não vou fazer nada não, e fica só reclamando. Ela não deixou isso acontecer com ela. Ela não deixou que o meio a corrompesse. E diz assim mais, cada um é responsável diante de Deus por suas atitudes. E usar a vitimização do eu sou assim porque meu pai era assim, porque meu pai era muito maltratava muitos filhos, isso não é motivo para você ser ruim como você achava que seu pai era. Mas coitada de mim, não. Eu fui assim, passou tudo isso comigo, mas agora eu vou mudar a minha história. E Abigail mudou. Nós conhecemos a história de muitas pessoas, você vai lendo aquela história e fala, gente, mas essa pessoa não parece que ela passou por tudo isso, que teve uma infância sofrida, que foi isso. Por quê? Porque a pessoa não deixou que o meio
transformasse ela numa pessoa amarga. Uma outra lição que Abigail nos deixa também. A mulher ponderada abre mão de bens e direitos em prol de algo maior. Já a empoderada quer a fama, o sucesso, o reconhecimento, custe o que custar. O que aconteceu com ela? Então vamos lá na história, né? No versículo 18, o que aconteceu? Davi estava com mais ou menos 600 homens com ele, perto daquele, lá no Monte Carmelo, ali perto do lugar que ficava a fazenda, né, de Nabal, e ele tinha ovelha, ficava tosqueando. Então o que aconteceu com aqueles homens? Aqueles homens ficaram perto, não deixavam que nenhum mal acontecesse com aqueles pastores, aqueles servos de Nabal. Eles estavam ali ajudando. Por quê? Porque era muito comum, na época da tosquia, ter esses cuidados, porque depois o dono da fazenda retribuía aquele grupo que estava lá tomando conta deles, ajudando a cuidar, retribuía com alimentos, fazia aquele momento especial, e eles recebiam também fruto do trabalho deles. Então, quando chegou na época da tosquia, Davi falou assim: olha, vão até o dono, né, o senhor da fazenda, da casa ali, para que ele possa também repartir com a gente um pouco, porque ele tinha homens do lado dele ali que precisavam de alimentos, precisavam de comidas, às vezes até de roupas, e era assim que eles sobreviviam. E só que quando Davi pede para que os servos vão lá e façam esse pedido, que era direito deles, ele fala: quem é Davi? Nem conheço esse Davi, não sei nem quem ele é, tá fugindo de quem? Claro que ele sabia quem era Davi, né? Mas ele falou: não, tudo que eu tenho aqui não vou dar para os outros, não. E os servos voltam para Davi e contam isso. Só que no versículo 18 diz assim: Abigail fica sabendo de tudo que aconteceu, e ela sabia que a partir daquele momento a família dela, a casa dela toda estava em perigo. Quando os servos chegaram, aí ela falava assim, ela disse o seguinte, versículo 18: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas. Então tudo aquilo ela preparou, falou: gente, agora vocês vão à frente, vão levar isso para Davi. Ela foi rapidamente, tomou a decisão que tinha que tomar, não teve dó nenhuma de abrir mão de tudo aquilo, era muita coisa, viu? Quando a gente faz a relação aqui, era muita coisa. Ela não teve dó de gastar tudo aquilo, não. Falou: isso aqui é porque Davi, ela sabia quem era Davi, ela falou: leva tudo isso para lá, vão à frente que eu estou indo. E o que aconteceu? Davi estava vindo ao encontro porque ele ia destruir toda a casa. Porque se Nabal era insensato, Davi agia com precipitação. Ele era precipitado nas suas ações. E então ela precisou ser, usando da sua ponderação, da sua sensatez, tomar uma decisão certa na hora certa. Então naquele momento, quando a gente vê ela preparando tudo que tinha que preparar, ela foi muito rápida, preparou tudo que tinha que fazer e foi ao encontro deles. Como nós falamos, sempre que fazia a tosquia, então em troca de todo aquele cuidado, Davi sabia que ele tinha direito de receber aquilo, então ele não foi atendido. Ele falou: agora ele vai saber quem é, Nabal vai saber quem é Davi agora, eu vou mostrar para ele quem é Davi. E aquela mulher então prepara tudo que ela tinha que preparar e coloca nas mãos de Deus. Ela fala: olha, a mulher ponderada sabe que os bens dela devem ser usados para glorificar a Deus e não para lhe dar um nome, um status ou um estilo de vida invejável. Qual é a sua real motivação em querer um salário maior que o homem? Ah, mas eu tenho que ganhar mais. Ah, eu preciso para quê? Para você comprar um sapato, um tênis, um vestido da melhor marca. Fala: nossa, eu estou usando um vestido de tal marca. Isso é a coisa mais importante? Às vezes eu fico triste, porque tem pessoas que vai dar uma oferta para missões nacionais, estaduais, dá R$50 com uma dó daquele dinheiro. E aí vai comprar uma bolsa, R$900. Opa, que linda essa bolsa, vou comprar. Então as pessoas não sabem colocar valor naquilo que realmente tem valor. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu coloco nas mãos do meu Deus, eu estou colocando e eu não vou ter preocupação com outras coisas. Aquilo que eu dou com amor não vai fazer falta nunca. Pelo contrário, vai abençoar muitas pessoas mesmo. E aquela atitude de Abigail estava o quê? Ajudando quem? Gente, eram 600 homens que estavam com ele. E ela falou: não, eu vou ajudar sim. Se eu posso fazer isso, eu vou fazer. E ela vai e faz exatamente aquilo.
é, o seu valor não está em seus bens nem em sua posição na sociedade, mas em Deus, em quem você é e por causa dele. Então, tudo que você tem, seu valor não está naquilo que você possui, no salário que você ganha, ou no salário que você deixa de ganhar. Não é isso. Então, está naquilo que Deus, na sua posição diante de Deus, que você faz tudo por causa desse nosso Deus que nós amamos e conhecemos. Um outro aspecto dessa que a gente aprende nessa história de Abigail é o seguinte: a mulher ponderada usa de artifícios plausíveis e humildes numa situação tensa. A empoderada usa qualquer artifício desde que surta efeito que ela quer. Ela não importa o que ela vai fazer. E a autora do nosso estudo, ela fala assim, olha, Abigail poderia usar todas as armas femininas, porque nós temos armas femininas para usar. Ela podia ir com uma roupa bem sexy, distrair aqueles homens do seu desejo de vingança usando o seu corpo. Ela podia ter feito isso. Ela poderia abrir a boca e chorar de forma que Davi ficasse com muita dor dela e amolecesse o coração. Ela poderia queimar o sutiã. Lembra quando houve, acho que em 68, mais ou menos, a queima dos sutiãs em praça, as mulheres querendo mostrar o seu poder? Pois ela podia ter feito isso, mas ela não fez. E podia ter xingado seu machista, arrogante, quem você pensa que é? Nada disso ela fez. Ela escolhe a decência e a humildade. Ela apela para o bom senso de Davi e puxa o problema para si. Abigail sabia que a luta dela não era contra homens em si, mas contra a insensatez do coração do marido dela, né, de Nabal. Era super insensato. E no meio, Abigail tendo a chance e o equilíbrio de usar a ponderação, porque do outro lado estava Davi, que era super impulsivo. Então ela precisava saber como agir. Então quando ela chega diante daqueles homens que estavam vindo, o que ela faz? Ela se ajoelha diante de Davi. Ela tem uma ação assim, uma atitude muito bonita. Ela reconhece todo o valor que Davi tinha, sabe por quê? Como ela conhecia o Deus dela, e ela sabia que Samuel, que era um grande amigo de Davi, tinha morrido. Davi já estava triste por causa de tudo isso, e agora ela sabia que ele tinha sido ungido por Deus para ser o rei de Israel. Ela tinha esses conhecimentos. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque quando alguém vem e fala alguma coisa, você fala, não é assim não. Eu sei que vai ser assim, porque a palavra de Deus ensina. Então ela conhecia muito bem. Então conhecimento nunca é demais para ninguém. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas se eu tiver 1 milhão de pessoas no meu Instagram me seguindo, isso é o que eu preciso. Não é, você não precisa nada disso. Nós precisamos seguir a Cristo, né? Nós precisamos que estamos fazendo aquilo que Ele quer. Tem gente que valoriza por isso. Mas cada um tem a sua maneira de ver, não é? Mas quando ela chega, que ela leva todos aquilo que realmente aquele grupo precisava, que era de alimento e de cuidado, ela chega diante de Davi, sabendo que ele estava tomando uma atitude que não era a melhor. Quando Abigail viu Davi, versículo 25, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Olha que diferença. Ela podia falar assim, olha, a culpa é daquele homem que é mau. Nossa, você não sabe o que é viver com ele. Ele é muito triste, você não sabe nada. Mas ela falou, a culpa foi minha, porque eu não vi os homens chegando lá. E por que ela não viu? Porque ela tinha que estar cuidando da casa dela, dos afazeres lá dentro de casa. Ela não viu. Mas ela não se eximiu da culpa. Ela não ficou colocando a culpa nele. Gente, é muito triste quando nós, por causa de alguma coisa que não dá certo, começamos a procurar culpados. Ah, não. Isso aconteceu por causa de fulano. Ah, não, porque se não fosse essa situação que eu estou vivendo, podia ser diferente. E a gente começa a colocar a culpa. Então, uma mulher ponderada, ela não fica procurando culpado. Ela conhece os seus limites, ela conhece a sua fraqueza. E foi isso que Abigail fez ali diante de Davi. Ela falou, olha, eu tive culpa porque eu nem vi. Mas olha, eu voltei aqui, eu trouxe aquilo que eles precisam.
A mulher ponderada olha para os seus erros, já a empoderada fala mal dos homens para se sobressair. Então, como mulher ponderada, nós vamos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros. Mas nós não precisamos jogar a culpa nos outros. E foi isso que essa mulher sábia fez. Ela não jogou a culpa nos outros. A mulher ponderada não precisa rebaixar o homem por causa dos seus erros para se mostrar superior. Pois, novamente, ela entende que o valor dela não está nisso. Não é um jogo de poder, mas um jogo de sensatez, minimizando prejuízos para todos. E tem uma parte aqui que achei interessante também, em sequência do estudo. A mulher ponderada mede as palavras e escolhe a hora certa de falar. Já a empoderada fala o que vem à mente. Como você tem sido na sua casa, na sua igreja, com a MCM, as irmãs da sua igreja? Como você tem sido no seu local de trabalho, no relacionamento com seus filhos? Porque Provérbios 15:1 diz assim, que a palavra branda desvia o furor. E a palavra dura suscita ira, né? A continuação do versículo. E foi isso que ela fez. A palavra branda desvia o furor. Você já percebeu que às vezes você chega na sua casa, tem algo, você está lá na sua casa, chega alguém irritado, gritando, às vezes o marido, falando sério, o que aconteceu, não sei o quê, ou o filho que vem reclamando de tudo. Aí você espera a pessoa falar, depois responde de maneira tão mansa, tão suave, que a pessoa para um pouquinho e aquela braveza toda é desviada. Por quê? Porque a palavra branda desvia o furor. Se você nunca experimentou isso, tente experimentar na sua casa, com as pessoas que estão perto de você. Vem gritando, falando, você para um pouquinho, deixa a pessoa falar, depois você fala aquilo que precisa ser feito. Abigail conhecia a reputação de Davi e enaltece isso. Ela fala, olha, você foi escolhido por Deus. Deus vai te abençoar muito ainda, você vai ser o rei. E ela fala no versículo, olha, a partir do mais ou menos 31, no 26 ela fala, agora meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares por suas próprias mãos. Ela sabia lá, conforme diz a palavra de Deus, lá em Deuteronômio ou Números, que a vingança é de quem? Do Senhor, não é? Quem tem que vingar por nós não somos nós mesmos. Deus faz a vingança. Diz mais, que os inimigos todos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer este mal, sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem. Ela sabia que ele estava preocupado com aqueles homens todos que estavam... Gente, eram 600 homens, tá? Que estavam acompanhando Davi quando ele estava fugindo de Saul, né? Esquece, eu te suplico a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Se Davi tivesse feito exatamente tudo que estava na cabeça dele, ele ia carregar uma culpa muito grande, mesmo ele sendo o rei de Israel. Ele ia carregar uma culpa. E aquela mulher, com a sua sabedoria, com a sua ponderação, ela conseguiu evitar que o futuro rei de Israel, porque ele ainda não era rei, cometesse um erro que depois ele ia se arrepender por isso. Mas olha como é que nós podemos ajudar tantas pessoas quando nós tomamos atitudes corretas. Nós evitamos o mal, nós evitamos que as pessoas sofram depois e nós evitamos que haja arrependimento por algumas ações. Nem tudo que você acha que sabe precisa ser dito. A sabedoria não está no muito falar, mas no falar o que é certo, na hora certa e de maneira certa. Isso tem que estar sempre marcado na nossa vida, né? Falar o que é certo na hora certa, falar o certo e na hora certa e de maneira certa. Não adianta falar o certo de qualquer jeito, né? Tem que usar uma maneira correta de falar aquilo que é certo. E a mulher ponderada é conhecida por ser alguém que reflete Deus. Olha aí, a mulher ponderada é aquela que reflete Deus. Já a empoderada é conhecida por suas conquistas passageiras. Irmã, refletir Deus. Olha que responsabilidade da mulher cristã em missão. Como que eu vou refletir Deus se Deus está tão distante de mim?
Como que eu vou refletir Deus se eu mal conheço esse Deus que me salvou, que me ama e cuida da minha família? Então eu preciso conhecer. E a maneira de você conhecer Deus é através da Bíblia. Não tem como. As pessoas falam isso, falam aquilo. Eu não quero saber o que as pessoas falam. O que a palavra de Deus está me falando? O que ela está me ensinando a cada dia? Então, irmãs, pense bastante sobre isso. Que nós precisamos refletir Deus através das nossas atitudes. E ser uma mulher ponderada, a gente vai aprender com o próprio Deus, com o próprio Jesus. E para concluir nosso estudo, porque o nosso tempo, a gente não tem muito tempo, porque vídeo é assim mesmo. A atitude de Abigail levou Davi a adorar a Deus. Provérbios 31, 30 diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada. E aí quando você lê o final da história, você vê que quando Davi, que logo depois Nabal morre, ela vai ser a esposa de Davi. E sabe por que Davi escolheu ela como esposa? Porque ela era uma mulher sensata. Ela foi honrada e a história mostra que de uma vida de esposa de um homem mau, ela acaba sendo esposa de um rei, pois a sua prudência foi algo que Davi queria ter na sua esposa. Seu marido também quer ter uma mulher prudente, uma mulher sábia, e Deus te ajuda a fazer isso. O que você quer? Ponderada ou empoderada? Mulheres empoderadas passam tempo sob os holofotes, mas acabam sozinhas, pois afastam as pessoas pelo seu amargor e pelas palavras impensadas. Mulheres ponderadas passam o tempo nos bastidores, com dores, amigas de servos, e acabam nos palácios reais por serem reconhecidas pela sua sabedoria. Irmã, que bênção! Nós podemos ser mulheres ponderadas como Abigail, quando nós seguimos essas informações que nós vimos aqui. Então, a mulher ponderada é conhecida por ser alguém que reflete Deus. Então, vamos deixar aqui, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa maneira de ser, Deus seja refletido hoje e sempre na nossa vida. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E que nesse momento que nós estamos em casa, que às vezes é complicado, porque são os filhos que estão juntos, e às vezes eles estão brigando e você não sabe o que faz. Mas ou então às vezes você já está cansada de ficar em casa, você queria estar na igreja com todo mundo. Mas nós precisamos usar de sabedoria e ponderação. E sabedoria vem junto com conhecimento, tá? A gente precisa conhecer o que está acontecendo lá fora. Precisamos conhecer o que a palavra de Deus nos ensina e agir com ponderação para que as pessoas até possam correr até nós ou recorrer até nós pedindo orientação. E de maneira sábia, porque nós refletimos Cristo, nós vamos poder ajudar umas às outras e outras pessoas também que precisam de nós. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.